Olá! Você sabe qual é a modalidade de aposta mais famosa do mundo? Prepare-se para saber tudo sobre o handicap asiático. Já ouviu falar? É muito popular no futebol e existe em todos os esportes. Do inglês, quer dizer desvantagem. Mas para você, bom apostador, esse tipo de apostas oferece só vantagens e menos riscos. O handicap propõe um equilíbrio para deixar a aposta mais emocionante, além de impedir o empate e garantir cotações mais altas. Ou seja, você recebe um retorno maior. Vamos ver isso na prática. Observe a tabela do jogo Roma contra Real Madrid pela Liga dos Campeões. Para começar, você deve entender os sinais de mais e menos presentes nas linhas do handicap. Eles representam a vantagem ou desvantagem que estamos oferecendo ao time, dando ou tirando gols. Para impedir o empate, o handicap trará um meio. Afinal, não existe meio gol. Na primeira coluna temos o mercado 1x2, onde as possibilidades são Roma, Real Madrid ou empate. A cotação para a vitória seca do Real Madrid no 1x2 é 1,30. Essa cotação é baixa porque o time é favoritíssimo. Já o Roma tem a cotação de 8,40, mas ao mesmo tempo sua vitória é muito difícil de acontecer. Lembrando que já vimos o que significa 1x2 e cotação no vídeo anterior. Se ficou alguma dúvida, vale rever, combinado? Voltando à nossa tabela, observe a segunda coluna e compare com a primeira. Nesta coluna, a gente tem só duas possibilidades, sem nenhum empate, e ambas pagam muito bem. Aqui temos o Roma mais 1,5 pagando 1,85 e Real Madrid menos 1,5 pagando 2,5. Como Roma é um time inferior, nós do 188bet resolvemos dar 1,5 gol de vantagem ao time. E como o Real Madrid é fortíssimo, começa o jogo com a desvantagem de 1,5 gol. Assim, prevalece o melhor da aposta, a emoção. Quer entender melhor? Apostando Roma mais 1,5, o time italiano pode empatar ou até perder por 1 gol de diferença, que a sua aposta ainda é vencedora. Isso porque ele entra em campo já com um placar de 1,5-0. Apostando Real Madrid menos 1,5, o time espanhol precisa ganhar por no mínimo 2 gols de diferença para que você acerte. Caso o jogo esteja 1-0 para o Real Madrid, você ainda precisa que ele faça o segundo gol, pois o Real Madrid entra em campo como se estivesse perdendo por 1,5 gol. E para superar essa desvantagem, são necessários 2 gols. O handicap não é sempre de 1,5. Temos handicaps de meio, 2,5, 3,5 e até maiores, dependendo da diferença entre os times. Confrontos muito desequilibrados terão handicaps maiores. E quando os jogos são muito equilibrados? Como definir a vantagem sem prejudicar o outro time? Nessa situação temos o handicap 0. Ou seja, não existem vantagem para nenhum dos lados, e o empate anula a aposta. Daí, o valor que você apostou será devolvido integralmente, sem nenhum prejuízo. Vamos conhecer as outras possibilidades? O 188bet traz também o handicap mais 1 e menos 1. Essa modalidade não traz o meio gol. Vamos entender o porquê pelo exemplo. Observe a partida Internacional menos 1 e Criciúma mais 1. Apostando Criciúma mais 1, o empate será suficiente para você ganhar, pois ele tem 1 gol de vantagem. Caso a aposta seja Internacional menos 1, você perde com o empate. Até aí tudo bem, certo? Mas e se o Internacional vence o jogo por 1 gol de diferença? Ou se o Criciúma perde por exatamente 1 gol de diferença? Se qualquer uma dessas possibilidades acontecer, o handicap ficará empatado. Então, devolveremos o valor apostado. Da mesma forma como acontece no handicap 0. Resumindo, em handicaps de números inteiros, seja 0, 1, 2 e por aí vai, você poderá ter o valor apostado devolvido, caso o time não consiga abrir a vantagem necessária, ficando exatamente em cima da marca. Em alguns casos, temos 2 tipos de handicap em uma só aposta. São os handicaps mistos. Quando o handicap é apresentado com 2 opções, separados por uma barra, metade do valor apostado vai para cada uma. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Acompanhe esta partida entre São Paulo e Flamengo.
São Paulo entra em campo com a condição -0,5 e -1, pagando 1,88, enquanto o Flamengo começa a partida com +0,5 e +1, pagando 2,04. Se você apostar R$100, a metade desse valor, R$50, irá para o handicap de meio gol e a outra metade para o de 1 gol. Imagine que você apostou R$100 no São Paulo nessas condições, de -0,5 e -1. Caso o São Paulo ganhe por 2 gols ou mais de diferença, você acerta a aposta toda e recebe R$188, ou seja, o valor de R$100 que você apostou multiplicado pela cotação de 1,88. Se o São Paulo vencer exatamente por 1 gol de diferença, você faturou a metade da aposta que equivalia ao meio gol, e a outra metade, referente a 1 gol, será devolvida. No fim das contas, teremos R$50 intactos, somados aos 50 multiplicados pela cotação de 1,88, ficando 50 mais R$94. Seu saldo ao fim desse resultado fica sendo R$144. Agora, se o São Paulo perder ou empatar, você perde as 2 metades da aposta, portanto, não há retorno. Com o handicap misto, você controla melhor os seus riscos e amplia suas possibilidades. Ficou mais claro? Inicialmente pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas o handicap é a preferência entre os apostadores do mundo todo. E não é à toa. O melhor é que aqui no 188Bet estão as cotações mais altas em handicap asiático de futebol. Gostou? Então prepare sua aposta. Quer saber mais? Ligue para a gente que esclarecemos qualquer handicap. 188Bet. As melhores chances estão aqui.